Olá, eu sou o Pai André Luiz, sacerdote de Umbanda, dirigente da Casa de Oração Pai Oxalá. Estou aqui hoje junto com vocês para nós entendermos e estudarmos juntos o 13º capítulo do 4º livro Estudando Nossa Umbanda. Vamos lá, hoje o nosso assunto são guias. Você sabe, meu irmão, meu amigo, o que são guias? Vamos lá. Na Umbanda, nós temos guias. Mas nós temos as guias e os guias, que são coisas diferentes, distintas. As guias, no feminino, são os fios de conta. Os guias, masculino, são as entidades que são enviadas de nossos orixás. Então, os guias são os mensageiros, são as entidades, aquelas que fazem a incorporação dentro do terreiro, que são os emissários de cada um dos orixás que aqui se encontram. Não são os orixás, são os mensageiros, são os falangeiros deles, ok? Mas vamos lá, vamos primeiro entender o seguinte: a palavra guia, ela tem um significado quando guia é o fio de conta. E nós temos alguns tipos de fios de conta. Vamos aqui falar de dois fios mais comuns, mais encontrados dentro dos terreiros de Umbanda. O fio de conta, que nós chamamos de guia, a guia de proteção. A guia de proteção, como ela mesmo fala, é aquela guia que nós usamos costumeiramente fora do terreiro. Ela serve para neutralizar as energias, né, e para nos proteger. E temos também as guias de trabalho. Essas guias de trabalho, elas são portais energéticos que se formam em torno do médium. Então, é uma guia de trabalho. Nós temos um capítulo que fala só sobre guias, fala só sobre os fios de conta. Inclusive, neste capítulo, nós explicamos a respeito desta conta aqui, olha, que é a firma, ok? Quando se fala passar o guia, por exemplo, não significa encarnar o espírito de uma pessoa em outra pessoa. É apenas trocar os fios de conta, né? Esses fios aqui que nós usamos na ritualística umbandista. As guias possuem uma origem, olha, muito antiga. Vem lá dos povos africanos e, segundo a tradição africana, usava-se essas contas produzidas à base de ossos, olha que interessante, ossos de animais, né? Crinas de cavalo, cabelo humano, com o intuito de afastar os inanimados, né? Aqueles espíritos que queriam fazer mal a uma determinada pessoa ou um grupo de pessoas, a uma determinada sociedade. Hoje, temos estas guias como verdadeiros amuletos, amuletos de proteção. Os cabelos não são mais utilizados, mas as crinas não. As crinas dos animais, sim, ainda são usados. Dentes de animais também são usados, apesar de hoje nós já termos sintético, por uma questão ecológica mesmo, né? São usados também pedaços de ossos e são encontrados aí largamente, de forma muito comum, as contas produzidas através de sementes.
né? Sementes que são mais naturais. Isso é muito comum encontrar nos rituais umbandistas. Já temos como nós vimos, um capítulo que vai falar só sobre as guias. As guias, os fios de conta. Bom, já os guias, né? Os guias espirituais, as entidades que nos guiam. Opa, peraí. Guia, então, os guias são as entidades que nos guiam. Só por essa frase, pronto, já estamos começando a nos entender. Começamos a entender o significado de os guias, aqueles que nos guiam. Por isso da palavra guia, do verbo guiar, levar, conduzir. Espíritos, entidades de luz, do bem, emissários de nossos orixás, que vêm nos guiar. Por isso são nossos guias. Guias são espíritos de grande evolução, de grande conhecimento, de grande sabedoria. São enviados de nossos orixás, são os nossos guias. São espíritos que já passaram por várias encarnações e nos terreiros se manifestam para os trabalhos de aconselhamento, de limpeza espiritual, equilíbrio, vibração, curas, né? Entre outras finalidades. Os guias são falangeiros dos orixás, ou seja, aqueles que fazem parte das falanges, carregando assim, né, esta partícula, este pedaço, este fragmento da força do orixá regente. Esses guias são espíritos que estiveram muitas vezes encarnados e, em sua maioria, são espíritos de antepassados, né? Em alguns casos, esses antepassados podem até ter pertencido à família do próprio médium, né? Ou da pessoa ali consultada, né? Parente até do consulente. Afinal, todos somos irmãos, próximos ou distantes, mas aos olhos do Mestre, aos olhos de Deus, aos olhos de Oxalá, Epa Babá Oxalá, todos nós somos irmãos. Então, falar que os guias não são nossos parentes não cabe a nós. Sim, são nossos parentes, sim. Afinal de contas, são nossos irmãos. O que nos diferenciam deles é que eles são os nossos irmãos mais velhos, os nossos irmãos acolhedores, os nossos irmãos que sabem muito mais que nós, que estão aqui com a missão de nos ensinar a sermos melhor, nos ensinarmos a como realmente viver a vida eterna, a vida de amor. São irmãos nossos que nos auxiliam no momento que nós deixamos essa roupagem aqui, esta roupagem, é eles que vêm nos acolher, os nossos irmãos espirituais, os nossos verdadeiros irmãos. Os guias nos ajudam a entender o mistério da vida.
Os guias nos ajudam a nos aprofundarmos na Umbanda como uma forma de vida, muitas vezes até como uma forma filosófica e ideal de vida. Auxilia-nos através da religião para a nossa evolução, para o nosso desenvolvimento espiritual. Através da religião, através dos preceitos religiosos, eles nos ajudam a sermos melhores do que fomos ontem, do que somos hoje, mas jamais interferem em nosso livre arbítrio. Vamos falar um pouco sobre as falanges. Não conseguiremos falar isto em um dia só, então vamos dividir o nosso encontro. Hoje vamos falar de 3 falanges. Para isso, temos que entender o significado da palavra caboclo. Caboclo significa o trabalhador, aquele que trabalha. Quando se fala em caboclo, logo se acha que eu estou falando de índio. Não necessariamente. Índio também é um caboclo. Na lei de Umbanda, nós não vamos chamar de caboclo só o índio. Nós vamos chamar também as outras entidades. Aqui, ó, nós temos aqui, para quem não conhece, essa é a menina Nayá. A Nayá é uma sereia que me acompanha, é uma entidade da linha das águas. Nayá também é um caboclo. Na realidade é uma cabocla, é uma caboclinha, né? De muita luz. Então, a palavra caboclo quer dizer trabalhador. É aquele que pega no pesado mesmo. Aquele que é enviado para colocar literalmente as mãos na massa. Vamos falar então de Oxóssi, Senhor Oxóssi. Vamos falar nos caboclos índios, caboclos da linha de Oxóssi. Na linha dos caboclos de Oxóssi, temos os caboclos que são índios, que se apresentam numa irradiação de um ou mais orixá. São filhos de determinados orixás que perante outros foram iniciados para trabalhar os seus mistérios. Mas vamos entender como isso funciona. Caboclos de Oxóssi são caçadores. Caboclos de Oxóssi são detentores do conhecimento de ervas, muito esclarecidos e caridosos. Como exemplo, temos o senhor caboclo Pena Branca. O senhor caboclo Pena Branca é um caboclo que vibra na irradiação de Pai Oxalá. Mas ele é um caboclo de Oxóssi, mas vibra na irradiação de Pai Oxalá, assim como o caboclo 7 flechas. Eu falo caboclo 7 flechas, caboclo 7 flechas, caboclo da linha de Oxóssi, que vibra na irradiação de Pai Oxalá, porém vibra também nas 7 linhas, por isso que é 7 flechas. A palavra 7 nos remete a Pai Oxalá. Quando eu falo 7 flechas, 7 direcionamento, 7 caminhos, 7 linhas da Umbanda. Então, um caboclo só, ele não vai vibrar em uma linha, ele pode vibrar em mais de uma linha. No caso do caboclo 7 flechas, nas 7 radiações
da Umbanda. Esses espíritos que se apresentam como índios, quando encarnaram, muitas vezes foram cientistas, sábios, magos, verdadeiros professores, intelectuais em alguma determinada encarnação. E muitas vezes foram índios mesmo aqui no Brasil em outras encarnações. Mas não obrigatoriamente tenham que ter sido índio. Podem ter sido ou podem não ter sido. Mas por que vêm trabalhar na linha de Oxóssi? Como já dissemos, Oxóssi, caçador. Oxóssi, detentor dos conhecimentos. Muitas vezes conhecimentos não só de vida, de erva, de cura. Por isso que muitos deles podem ter sido cientistas que elaboraram inclusive medicamentos, remédios para a cura dos males do corpo físico e espiritual. No decorrer das encarnações, elevaram-se e vêm na Umbanda para auxiliar os irmãos enfermos das doenças da alma e do corpo físico. São muito assim, é muito fácil nós encontrarmos terreiros de Umbanda que levam o nome de caboclos de Oxóssi, né? Terreiro Caboclo Pena Azul, terreiro Caboclo Ubirajara, Ubiratã, né? Por que isso acontece? Porque eles geralmente são escolhidos pela espiritualidade para serem os chefes dos terreiros. Então, por isso que nós encontramos muitos terreiros com o nome de caboclos da linha de Oxóssi. A palavra caboclo na linha de Oxóssi designa o homem nativo e às vezes o mestiço entre o branco e o indígena. Na Umbanda, os espíritos que se apresentam como caboclo assumem esta forma plasmada de índio em homenagem aos povos nativos aqui no Brasil. Lembra um dos nossos encontros que nós falamos que a Umbanda trabalha com os povos brasileiros, geralmente aqueles que ficaram à margem da sociedade? Então, aqueles que muitas vezes foram desvalorizados, como os pretos velhos, como os caboclos. Então, eles acabam se plasmando, se vestindo, eles acabam carregando este arquétipo de índio. Para quê? Para quê? Para nos mostrar a humildade. Esse povo tão massacrado, esse povo que até hoje sofre tanto. Então, eles vêm mostrar que eles têm o poder da cura, o dom do conhecimento, do amor, da humildade. Eles são, assim, um exemplo da forma da vida simples, natural, livre de espaço, livre de preconceito, livre de artifícios, livre de arrogância, livre de vaidade. Os índios. Outro dia eu estive numa tribo indígena e eu gosto muito de aprender, e principalmente com esses nossos irmãos, né? E eu notei que a cada fruta
que os índios saboreavam, que eles comiam? Eles pegavam a parte que não é comestível e jogavam na terra. E aí eu fui questionar, por que vocês fazem isso? Aí eles falaram, vocês da cidade grande estão acostumados a comer e as sementes vocês jogam fora. Nós não. Toda semente a gente joga na terra. Se for permitido, ela vai germinar e vai nascer uma árvore. Uma árvore que muitas vezes eu nem vou estar aqui para ver. Mas um outro irmão vai estar e ele vai poder colher. Olha que simplicidade. Olha que coisa mais bonita sem a gente entender o que é. Achando que eles fazem isso, eles são porco. Onde se viu? Come ali e joga a semente ali no chão? Que porquice é essa? Não. É ecologicamente correto. Eles comem, se aproveitam da fruta e a semente eles devolvem para a terra. E ainda falam, se for permitido, ela vai germinar. E não vai germinar para eu comer, não. Será para os meus filhos, meus netos ou alguém que passar por aqui que vai comer. Olha que bonito. Bom, voltando aos caboclos de Oxóssi, a saudação aos caboclos de Oxóssi é o que arô, o que caboclo. Bom, vamos falar agora de uma outra linha de trabalho. Vamos falar da linha dos pretos velhos. Mas por que, André, que você escolheu a linha de Oxóssi, a linha de Preto Velho e a próxima que nós vamos falar é a linha das águas? Sabe por quê? Esta é minha coroa mediúnica. Assim como todo homem encarnado, eu acabo puxando o quê? A brasa sempre para a minha sardinha. Então, nós vamos falar das linhas de trabalho. Eu quero começar pelas linhas às quais pertencem a minha coroa. Vamos lá. Linha dos pretos velhos. Vamos falar aí de Orimal, Baloê, né? Mãe Nanã. Linha dos pretos velhos. Os pretos velhos na Umbanda são entidades elevadíssimas que se apresentam como anciões negros, né? São conhecedores profundos das magias, né? Divinas, conhecedores da manipulação de ervas, excelentes mandigueiros, mestre de elementos da natureza e que utilizam esses elementos em seus trabalhos espirituais para alívio das dores e das nossas aflições. Na linha dos pretos velhos, nós encontramos o reflexo da humildade, o reflexo estampado da sabedoria, da paciência, da perseverança. Você não vai encontrar um preto velho que venha em um terreiro pedir ou trazer ou fazer alguma mandinga, algum trabalho para o mal. Só vai encontrar preto velhos que vão fazer trabalhos de magia para o bem. E olha, não é por desconhecimento não, viu? Porque eles sabem fazer o bem e sabem fazer o mal também. Sabe por quê? Para você desatar um nó, você precisa primeiro saber fazer o nó. Então, um preto velho ele é conhecedor das magias, mas o trabalho dele é desfazer as magias maléficas, nos proporcionando o amor, a tranquilidade, nos proporcionando o bem-estar. Então, você não vai encontrar nunca um preto velho que fará uma magia para o mal.
Ele sempre vai fazer uma magia para o bem, com suas ervas, com o seu fumo, o seu terço, os seus patuás. É isso que o preto velho vem fazer. Quando ele te oferece um café, imagina o que tem ali dentro. Aquela mironga. Você acha que é para te fazer mal? É só para te fazer bem. Ele vai te lavar por dentro. Quando ele dá uma baforada com o seu cachimbo, ele está defumando você por dentro. Ele está tirando as larvas que você traz, a sujeira no seu corpo áurico, no seu corpo astral e muitas vezes impregnado no seu corpo físico. A linha dos pretos velhos, dentro da Umbanda, é regida pelos mistérios dos anciões, da força dos orixás Obaloe, que é o sustentador da evolução e da transmutação. Mas os pretos velhos, né? Quando a gente fala preto velho, a gente logo lembra daquele velhinho arcado, né? Cabelinho todo branco, todo encaracolado, com a pele escura. Mas, gente, nem todo preto velho foi escravo quando estava aqui encarnado. Eles usam esse arquétipo para mostrar a sua sabedoria, a sua humildade, que são características marcantes desta entidade, desta linha, deste arquétipo de entidade de grande conhecimento. Esta calma, este ensinamento profundo, coisa mesmo de colo, de ombro, de avós. Que coisa mais gostosa, nós temos um colo de um avô, de uma avó, para poder conversar, para podermos deitar. Você já recebeu um abraço de um preto velho? De um pai preto velho? De um tio, uma tia preto velho? De um avô, uma avó preto velho? De uma mãe preto velho? É uma coisa assim, não tem explicação. Se você não teve a oportunidade, vá em um terreiro, converse com um preto velho, uma preta velha, dê um abraço nele. Depois volta aqui e põe nos comentários o que você sentiu, o que você achou. É simplesmente maravilhoso. Chega a ser estonteante. Você sente o céu se abrir, a energia calar dentro do seu peito. Os pretos velhos, eles vibram na linha de Yorimá, a qual traz, assim, a sua ordenação e o princípio da sabedoria, produtor da iluminação interior que conduz à felicidade. Por isso, podemos dizer que na ordem dos fenômenos naturais, é isto que a vibração controla. Vamos encontrar dentro da nossa psique, da psique humana, esta vibração, que embora não seja palpável, é também um fenômeno natural. Todos querem se sentir bem. Todos querem se sentir emocionalmente, psicologicamente equilibrados. E é ali, na linha de Yorimá, que nós vamos trabalhar isso. Essa luz que vem de dentro para fora, que nos equilibra. Por essa razão, de
gradativamente, nós conseguimos compreender que os pretos velhos são verdadeiros psicoterapeutas, entidades que, por sua vasta experiência aí, adquirida ao longo do tempo, através de grande número de reencarnações, são capazes de penetrar profundamente em nossa alma, na alma humana, e diagnosticar os males e assim receitar o remédio correto, receitar um medicamento que nós precisamos. Quando você vai a uma engira de preto velho e você sai da casa achando que preto velho é um espírito atrasado, é um espírito de pouca luz, muitas vezes eles têm até dificuldade em falar, de andar, muitas vezes pede para que o outro acenda o cachimbo, acenda-lhe o toco, a vela, senta num banquinho baixinho, olha para a gente sempre de baixo para cima, pega a nossa mão e beija, pede a bênção e nos abençoa com a dele. Sabe o que é isso? Sabedoria, humildade. Então, jamais imagine, meu amigo, que o preto velho, a preta velha, são espíritos atrasados, sem luz. Eles são espíritos de grande valor, de grande luz, de uma evolução assim maravilhosa, tanto que eles são humildes. Não tem preto velho arrogante. Nenhuma entidade arrogante. Se você for em um terreiro e alguma entidade for arrogante com você, meu querido, corra! Corra de lá! Porque entidade é amor, puro amor. Aonde existe amor, não existe arrogância. Vamos começar por aí. E um preto velho ainda, ele é mais humilde que os humildes. Os pretos velhos também se apresentam e transitam dentro da linha de outros orixás. Temos pretos velhos que trabalham na linha de Xangô, pretos velhos que vibram na linha de Oxalá, de Nanã, é muito comum, de Oxóssi, né? De Ogum. Os pretos velhos não têm problema em transitar em nenhuma linha. Trabalham também nas linhas da esquerda. Também vibram com Exus, Pombagiras e Exus Mirins. E qual a saudação dos pretos velhos? A saudação que fazemos aos pretos velhos é: adorei as almas adorei. Nosso próximo guia, as próximas entidades que nós vamos falar, são as entidades da linha das águas. Vamos começar com os marinheiros. A linha dos marinheiros na Umbanda trabalham no auxílio dos seres a partir do seu magnetismo aquático. Bom, vamos entender o seguinte: o conhecimento sobre a manipulação dos mistérios da água. Vocês já viram quantos mistérios tem uma água? Quantos segredos carrega uma água? Vamos ser assim, bem sucintos. Vamos ser simples. Em sua casa, você já reparou que tudo que você precisa
higienizar, lavar, deixar pronto para o uso novamente, você usa água. Vamos dar outro exemplo. Outro exemplo, muito simples. Você vai preparar um alimento para você e para a sua prole, para os seus filhos. Você usa, logo no começo, água. Você vai lavar os utensílios, vai lavar o produto que você vai consumir. Você vai lavar o produto que você vai cozinhar. E logo em seguida, você vai prepará-lo. Se ele não for comido in natura, vamos falar uma salada, por exemplo. Você precisa lavar a salada para comer. As folhas, o tomate, uma fruta. Vamos fazer um arroz juntos. O que você vai colocar para cozinhar? Água. Ele tem que ser o quê? Hidratado. Então, toda esta magia da água. Vamos esquecer que nós estamos lavando ou comendo. Não vamos mais lavar a casa, não vamos limpar a casa. Não vamos limpar o nosso corpo físico. Não vamos mais comer. É possível? Sim, é possível. É possível você viver sem comer. É possível. É possível você viver sem tomar banho. É possível. Experimenta viver sem tomar água. É impossível. Então, nosso corpo já é 70% de água. Então, nós temos e precisamos dos mistérios encantados da água para nossa própria sobrevivência. Nesta linha, apresentam-se os espíritos que em sua última encarnação foram marinheiros, de fato, né? Ou foram navegadores, ou foram oficiais, mercantes, pescadores, ribeirinho, entre outras funções que dependem e tiram o seu sustento da água. Mas todos eles foram marinheiros? Todos eles viviam da água? Não. Isto é um arquétipo. Então, muitas vezes, sim, na última encarnação, foram e defenderam o seu sustento através da água, mas não necessariamente. Olha que interessante. Vocês já ouviram falar em marinheiro que não trabalha na água? Pois é. Existem uma linha de marinheiros que não trabalham na água. Aqui na casa de oração Pai Oxalá mesmo, nós temos marinheiros que trabalhavam e não eram na água. Mas como é que pode ser marinheiro e não trabalhar na água? São marinheiros que faziam mapeamento para que os navios pudessem ir e chegar ao seu destino. Olha que mistério é esse. Sem esses marinheiros, não se chegava ao destino. Marinheiros que muitas vezes trabalham com equipamentos, trabalham com mapas, marinheiros de extrema sabedoria e conhecimento, mas não necessariamente trabalhavam em alto mar ou à beira da praia, mas são marinheiros, porque trabalham com o mistério da água. Conhecem muito bem os ventos, as luas. Opa, estou falando aí de Mãe Ansan, não estou falando de Mãe Iemanjá. Estou falando de Mãe Nanã e não de Mãe Iemanjá. Conhecem muito bem o sol. Estou falando de Pai Oxalá. Não estou falando de Mãe Iemanjá. Então, marinheiro, assim como todos os outros, transitam em várias linhas. Vibram em várias linhas.
O marinheiro, ele carrega esse arquétipo do homem litorâneo, daquele que sobrevive do mar, daquele que sobrevive e tira o seu sustento dos rios. Nos terreiros, a chegada dos marinheiros traz muita alegria, né? Ali com os médios incorporados. Marinheiro, ele é muito alegre. Assume uma postura leve, de gingados para lá e para cá, né? O que muitas vezes confundem a gente, confundem as pessoas que não conhecem, parecendo que estão até embriagados. Mas não é, não é isso não. O importante é destacar que não, eles não são e não estão embriagados. Isto é um magnetismo aquático que os fazem ficar balançando para lá e para cá. Quem já teve oportunidade de andar em um barco, já percebeu que o tempo todo fica assim. Muitas vezes, numa engira de marinheiro, nós temos até enjoo. Sabe por quê? Porque o barco fica assim, e o marinheiro também. Ele está em terra firme, ele continua fazendo isso, esse movimento. Não é porque está bêbado, não. O marinheiro não bebe. Que conversa é essa? Ah, ele vem em terra para beber? Não. Se você vai num terreiro aonde o marinheiro charca o coco, meu querido, tem coisa errada, né? Precisa disso não. Ele está balançando ali por conta das energias do mar, os mistérios do mar, o magnetismo aquático. Cada elemento tem o seu magnetismo. Os espíritos que se manifestam nesta irradiação têm um magnetismo similar às características da regência divina, que nesse caso é o magnetismo vibrante de Mãe Iemanjá. Ao incorporarem seus médiuns, os marinheiros bandeiam, lembrando que o movimento de quem se equilibra num tombadilho de um navio ou de um barco em alto mar. Desta forma, liberam a sua energia. Eles fazem esse movimento e liberam a sua energia em ondas que vão se propagando através do balanço. Liberam essas ondas de forte magnetismo aquático e assim desagregam os acúmulos negativos de origem. Olha só que perigo isso. Quando eles fazem isso, eles estão desagregando o acúmulo negativo, o acúmulo energético negativo, que muitas vezes são de origem externa, que vem de fora e nos pega, mas muitas vezes são internas, que vêm de dentro para fora. E são os marinheiros que quebram esta energia dolorosa, pesada, negativa, que nós podemos adquirir ou emitir. Os marinheiros, eles equilibram o nosso emocional. Eles geram energias positivas em nossas vidas. E aí, vale lembrar que as águas simbolizam a nossa emoção. E os rios, com suas corredeiras, estão ligados à nossa vida. O rio começa onde? Em uma nascente, pequenininha, como os nós.
E ao decorrer de todo o tempo, ele vai passando, formando rio. Aquelas águas vão formando rio, assim como nós, adquirindo experiência. E aonde que toda a água desemboca? Sabe aonde? Na Calunga Grande, no grande cemitério, aonde nós terminamos a nossa vida física, na Calunga Pequena, no cemitério. Então, as águas do rio representam a origem, o meio e o término de nossas vidas. Esses guias realizam uma ponte de limpeza em nosso campo magnético e é uma verdadeira explosão de energia equilibradora. Os marinheiros são magos dos mistérios aquáticos, atuam de forma única dentro da Umbanda, da manipulação de energias que nos libertam dos bloqueios que temos, trazendo-nos o equilíbrio emocional. Hoje, a própria ciência analisa e admite os efeitos dos distúrbios emocionais como geradores de várias enfermidades do nosso corpo, de modo que a cura emocional é o primeiro passo, o primeiro grande passo para as outras conquistas de cura, inclusive física. Os marujos lidam com os consulentes de forma simpática, extrovertida, quebram o gelo, né? Deixam o consulente à vontade. E isso facilita a ação dessas energias equilibradoras e curadoras de nossas enfermidades. São orixás da linha, são regidos pelo orixá Iemanjá, e a sua saudação é Salve a Marujada. Bom, meus queridos, assim aprendemos um pouco, né, a ser pessoas que precisamos de seriedade para sermos umbandistas. Assim como a Umbanda é uma religião séria para pessoas sérias. Nos encontramos na próxima semana. E na próxima semana eu trago mais algumas entidades e os orixás que as regem. Tenham uma excelente semana. Fique na paz de Oxalá. Axé.